Fala, meu confrade. Tudo bom, meu confrade? Ô, confrade, vamos gravar mais um vídeo aí. O que você acha aí dessa discussão aí que está tendo no MEC atualmente? Que eles querem tentar dar uma, sei lá, uma melhorada, né? Vamos se dizer assim, nessa questão de EAD, né? Nessas faculdades, no tempo pra cá, surgiu muitas faculdades EAD. No início o MEC avaliava alguns cursos se poderia ou não. Aí veio a pandemia, acabou obrigando, né, os estudantes realmente a ficar em casa, a estudar por casa, e meio que depois que acabou a pandemia, meio que ficou normal isso daí, as faculdades com curso totalmente online, É o mesmo tal novo normal, é né? o novo normal. Aí mesmo as faculdades assim mais tradicional, como direito, medicina, engenharia, né, eles acabaram tendo uma grande porcentagem online. E o próprio aluno também, até em tese, preferia, né? Algum dia da semana estudando em casa do que estar presencial lá. O que você acha dessa mudança, Confade? Vai causar muita polêmica para quem já está aí Já ou está não? causando polêmica pelo pouco que eu acompanho, não é? Porque tem muito estudante que não quer essa mudança, não é? Porque fala, pô, eu trabalho o dia inteiro, eu estudar em casa, eu posso adequar o horário do meu estudo à minha rotina, posso pegar o final de semana ali para colocar o conteúdo em dia, não é? Eu também consigo economizar com comer fora, toda essa questão, a mensalidade também é mais barata. Passagem, né? Às vezes quem trabalha Passagem. de transporte, Só que tudo. assim, e a gente entende tudo isso, não é? Só que pensando num contexto de visão nacional, qual que é a contribuição que esses estudantes formados via EAD estão dando para o mercado de trabalho e, por consequência, para o país? Eu falo com propriedade, porque eu fiz uma graduação no presencial e a outra agora no EAD. É uma diferença brutal de conteúdo. E olha que a primeira graduação no presencial foi de humanas. Tecnicamente, seria um curso que você poderia cursar EAD, porque você vai ler, você vai ter a bibliografia, mas tem uma diferença completa, entendeu? Até mesmo de cobranças, determinados trabalhos, a própria atuação do professor estando presente ali é uma Diferente, diferença é brutal. diferente. Então o que acontece? Eu acredito que as faculdades, até mesmo que tinham uma certa qualidade, elas se aproveitaram da pandemia para ganhar mais dinheiro. Porque algumas universidades aí fecharam seus prédios após a pandemia e aluno que pagava o presencial passaram a ter, por exemplo, 3, 4 dias da semana online e um dia ia para a faculdade. Mas que presencial é esse? Foi uma janela de oportunidade que essas universidades tiveram para fazer o quê? Para ganhar mais dinheiro. Porque você manter todo um prédio, uma estrutura com vários funcionários, manter limpeza, manter segurança, tudo isso tem um custo. Tem a parte também de manutenção, reforma dos prédios, né? É caro, é caro. E só que também é o seguinte, confrade, como você falou, o aluno ele já meio que se adaptou já. E tem muita gente, às vezes, que com idades, certo tipo de idade, é um pouco mais avançada, assim, na parte dos 45, 50 anos, às vezes muitos voltaram a estudar pela facilidade do EAD. Só que em contrapartida eu concordo, tem alguns cursos que não tem como ser todo EAD, tipo engenharia, mecânica, elétrica, né? Você tem questão laboratório, você tem, né, vamos supor, medicina, qual mais? Direito também. Eu acho assim que se os cursos de humanas, dá para algumas coisas você consegue. Agora, esses cursos mais de exatas, alguma coisa assim, eu acho que a mudança, tem que ter uma mudança. É que depende até o objetivo de humanas. Por exemplo, se você vai atuar como professor, como você vai ser professor se durante a graduação você nunca teve contato presencial com outro professor? Não tem como, entendeu? E o que mais tem aí é gente fazendo esse tipo de curso para licenciatura. E fora o que eu vou te falar aqui, confrade, eu conheço pessoas que fazem faculdade online e o cara nunca nem fez uma prova, ele paga para os outros fazerem. Existe também um comércio muito grande na internet de pagar para o outro fazer o TCC, pagar para o outro fazer a atividade complementar, pagar para o outro fazer a prova. Tem uma indústria pesada. Tem uma indústria. Surgiu uma indústria pesada por trás. Então você vê, é complicado, rapaz. Aí você fala assim, qual o nível de um engenheiro desse que vai sair? Aí entra na questão do desenvolvimento do país.
Por quê? Porque quem desenvolve o país são todos os profissionais formados, correto? Desde o cara do professor até lá o cara que desenvolve grandes projetos aí de uma hidrelétrica, de uma refinaria. Agora, como é que você vai pegar um profissional, um professor, para formar um cara que vai desenvolver um navio, sendo que o cara não consegue nem calcular um triângulo, não sabe nem a forma de um triângulo. E assim, o gasto com educação no Brasil ele é alto. Isso daí não é uma conversa de liberal. É alto comparado a países de primeiro mundo. Se comparado a países em desenvolvimento, como é o nosso caso, é altíssimo. O Brasil é um dos primeiros. Só que nós temos os piores profissionais. Os desempenhos que os nossos estudantes têm nas provas internacionais, porra, são os piores. Eu estava conversando rapidamente com um colega meu, que é professor, ele estudou comigo aí na graduação, e eu vi lá, ele postou a foto de um aluno com um tablet, um computador da Samsung, notebook, né? Aqui no estado de São Paulo, e aí eu falei, pô, isso é para todos que tem aí? Ele falou, sim, tablet para todo mundo, só que a boa parte dos tablets hoje é da Multilaser. Né? Só que assim, eu fiquei espantado. Mesmo sendo multilaser, a maioria, significa o quê? Que tá tendo um puta de um gasto, de um investimento na educação. Só que por outro lado, não adianta você ter computador, não adianta você ter tablet se você tiver um professor mal formado lá na frente. Não é o caso dele. Mas o que eu me refiro é o seguinte, o professor, via de regra, que nunca teve um contato com outro professor na universidade, como ele vai atuar ali com os alunos, não é? Você pode colocar o que for. Aí ficam reclamando os professores. Eu sou professor, eu posso falar. É o que? Falta projetor, falta computador, falta isso. Isso não é o principal, porque você tem os alunos indianos, onde não tem nem banheiro, e os camaradas conseguem ter um desempenho superior ao nosso. Aí você vê, você comentou da Índia, né? Aí você vê, a Índia ela tem uma parte de fabricação bélica muito grande, né? O país, quer dizer, os engenheiros que eles formam, eles conseguem desenvolver armamento, tanque de guerra, né? Para ir defender a soberania da sua nação. Agora, eu falo para você, o Brasil, um exemplo. O Brasil, às vezes, a gente comenta da reindustrialização do país, que o Brasil deve ser um país industrializado. Só que, vamos supor, você com essa gama de profissionais que está sendo formado, eu falo com você, com propriedade. Você não tem profissional qualificado, competente para desenvolver um projeto, cara. Não tem. O cara a maioria você tem que trazer de fora. Ou você pega engenharia de gringo lá fora, engenharia alemã, engenharia que é pesado, engenharia alemã. Você entendeu? Você não tem. Nós tínhamos, mas as pessoas já estão tudo de idade, já na faixa dos 60 para mais. E como ficou um gap muito grande de geração para geração, esse cara de 70 anos, ele está sendo convidado a retornar para o mercado, dependendo do tipo de projeto que você vai fazer, para ele poder, porque ele tem o know-how do conhecimento. Só que esses meninos de engenharia dos 30 aos 40 anos que estão chegando, não sabem nada. Não sabem calcular nada, não sabem nada. Os poucos qualificados que nós temos, que geralmente saem do ITA, não ficam no Brasil. Não ficam, porque o camarada tem mercado lá fora. Então fica uma situação muito difícil. Não tem como você desenvolver um país sem você ter engenheiro. Mas aí chega na estatística e fala, o Brasil tem tantos engenheiros desempregados. Vamos ver a qualidade desses engenheiros. Eu te dar um exemplo. Aqui na nossa região tinha muita empresa voltada, fábrica de automobilismo. Hoje praticamente não tem mais nenhuma, correto? De fábrica de automóvel, Volkswagen, Ford, no geral. Então você tinha uma universidade aqui que formava engenheiro automobilístico, quer dizer, era para alimentar essa indústria. Agora as indústrias foram embora, o cara já não forma mais ninguém, se amanhã ou depois você quiser. Como é que você vai montar um projeto nacional, desenvolvimento de um carro, sendo que você não tem mais profissional se formando nessa área, porque você não tem mais campo de trabalho para o cara, mas o que você vai ter que fazer, confrade? Isso daí também, confrade, se estende até a própria medicina. Hoje em dia os médicos, o médico hoje é um receitador de remédio que ele consulta no Google, no chat GPT. O camarada, ele não consegue... Hoje em dia, médicos que se formam e se tornam cirurgiões são muito poucos, porque aquele é o verdadeiro médico.
É o médico que faz o trabalho braçal da medicina. Não é o médico que digita aqui os sintomas do paciente e o ChatGPT dá ali toda a relação de prováveis doenças que ele pode ter, ou então que faz o exame em você, no paciente, e coloca o exame para o ChatGPT ler. Dá o diagnóstico. Então esse camarada aí, ele vai ser escanteado, ele vai ganhar pouco mesmo. Agora o médico cirurgião, o cara que é um neurocirurgião, nunca vai faltar trabalho para ele. E fora que você, hoje, o paciente que tem um plano de saúde, virou uma commodity dentro do hospital, porque você chega lá com um plano de saúde, no quem tem, o cara te sai de lá, você faz tanto exame sem necessidade, que você virou uma commodity. É só arrecadando dinheiro, porque às vezes o hospital do cara tem ações na bolsa, ele tem que dar lucro, então ele fala, ó, a ordem é, você entrou aqui, bateria de exame geral, mesmo se o cara não precisar. Por isso que a medicina cubana ela é tão elogiada, porque lá, embora possa ter limitação tecnológica, mas lá não entrou a questão mercadológica, do médico falar para você fazer um exame do fio de cabelo até o dedão do pé, simplesmente porque você está com um determinado sintoma, que ele poderia ali te diagnosticar facilmente. Mas não, ele quer trazer recursos pro hospital, né? Ou seja, ele quer praticar ali uma espécie de abuso contra o plano de saúde também. Esses caras têm metas, os médicos têm meta para bater financeiro lá de... viraram vendedores que ganham comissões. Comissões, é isso aí mesmo. Pra você ver, olha o nível de profissionais que estamos formando, porque você forma, o cara cai numa cadeia dessa de financiarização das coisas, ele vai seguir um monte. É a financiarização de tudo. E isso daí tem um grande ponto. Foi o grande número de centros universitários que explodiram no Brasil. O Brasil é o país com mais centro universitário do mundo. Ô Confrade, mas eu te falo uma coisa, aí eu concordo com você, e eu já te falei isso, a gente vai, daqui a pouco, né, vai ser o primeiro país do mundo a ter mais gente formada na graduação aí do que qualquer país. Porque um exemplo, você pega um cara que é entregador de aplicativo, o cara passa lá 14, 15 horas na moto, dele falar, para essa vida para mim tá difícil, eu vou tentar estudar, né, para mim poder arrumar um emprego melhor. Aí ele vai lá e se matricula, sei lá, comércio exterior, administração online, EAD, porque o cara só tem isso. Não tem tempo, né? Não tem tempo. Só que ele vai fazer esse curso, infelizmente eu vou falar pra você, ele não vai se recolocar no mercado com esse curso. Não vai. É só mais um caça-níquel na vida do cara, ele vai estar investindo o dinheiro dele, o tempo dele, só que ele não vai conseguir sair da moto lá para virar um administrador ou virar um cara do comércio exterior. E tem um ponto ainda pior de tudo isso, porque a gente tem picareta de todos os lados aqui no Brasil. Com essa precarização da universidade brasileira, a gente acaba dando munição para quem? Para esses coaches picaretas que criminalizam a educação também. Porque eles colocam a educação num saco como se qualquer tipo de educação, qualquer tipo de ensino superior fosse ruim. Então o camarada chega lá, não faz universidade não, compra o meu curso. E aí toda aquela gama também que não foi para a universidade, dá dinheiro para esses centros universitários picaretas também, não vai dar para o centro universitário, mas vai dar para o coach picareta que só vai tomar o seu dinheiro. Então aqui se tornou um cenário, confrade, muito difícil para o homem honesto que quer evoluir. Porque tem muita gente honesta que acredita nessa conversa de transformação social, eu vou mudar de vida, eu vou melhorar, mas dificilmente vai melhorar com essas condições. Olha, é difícil, eu falo pra você que é difícil, eu tô na área há muitos anos, é uma luta constante, você já me acompanha aí, você sabe, às vezes, assim, você se esforça pra estudar, mas, olha, você não vê horizonte, confrade, não vê, cara, não sei o que os políticos pensam desse país, cara, não sei, sei lá, cara. É difícil. É difícil. Acho que não é só a minha realidade, é todo mundo. Porque assim, ó, um exemplo, você pega um cara que está em cima de uma moto, às vezes ele está ali por necessidade, realmente. Ele tem uma família, às vezes o cara financiou a casa dele, o cara tem que pagar a prestação, o cara faz entrega até 10 horas da noite. Quem que já não recebeu entrega aqui 10, 11 horas da noite? O cara tá no corre. Às vezes o cara fala, mano, tirar o pé da aceleradora, eu quero estudar, mas aí ninguém dá chance, às vezes não tem chance para todo mundo. Não tem. Hoje e às vezes o curso que você faz também não abrange nada. Eu conheço pessoas que já fizeram essa universidade, cursos EAD,
Cara, mas olha, compadre, E detalhe, o cara faz uma universidade ruim, EAD, entendeu? Não é nenhuma universidade média. Porque a universidade ruim, até presencial, não adianta muito. E outra, eu já conversei aí com colegas que estudavam direito e tal, o camarada fala, os escritórios razoáveis de direito só contrata se você tiver matriculado numa determinada universidade. Se você não tiver naquelas universidades, o camarada nem vai... Nem participa do processo seletivo. Não participa. Bom, você fez eu lembrar uma coisa interessante. Aí, você falou uma coisa interessante, que deu um exemplo. O cara faz uma faculdade EAD de administração. Ele vai, sei lá, em média hoje é R$290, 300, de 290 a 350. Você pagar no... Como é que chama? No quinto dia útil lá. Adimplente, né? O desconto de adimplência. Você tem um desconto. Você não tem um desconto, né? Tem o desconto. Aí eu fiquei pensando, aí outro dia eu também fui passar levar minha filha no médico, aí eu passei em frente a uma universidade lá, top. Aí eu falei, entrei num site por curiosidade. A administração lá tá 3.800. 3.800 por mês presencial. Agora, pô, tem alguma diferença. Como é que uma universidade, uma faculdade custa R$3.800 o curso de administração? E o curso EAD que o cara faz ali é R$290. Um ano do cara aqui, ó, ele paga o curso todo do cara. Uma mensalidade aqui, ele paga 1 ano e meio do cara aqui. Só que vai ver também, ô confrade, quanto que é a hora-aula de um professor lá dessa universidade, né? Engenharia é R$4.000, confrade. Entendeu? Agora, tem professor universitário dessas universidades de baixo nível que ganha R$30 por aula. Pouco, o que é pouco, porque mesmo assim o cara tem mestrado, porque é exigido. É exigido, né? Só que o camarada que está lá na universidade de ponta, ele tem mestrado, ele estudou fora, o camarada estudou numa grande multinacional, o cara traz o currículo dele consigo, ele não tem simplesmente uma dissertação de mestrado. Né? Então eu vejo muito isso, porque eu já tive professores bons e ruins com mestrado. Entendeu? Mas é assim, é difícil. Como é que você vai brigar com esse cara aí? Você não tem nem como competir com esse cara aí. Não tem, até porque ali o camarada já entra num cenário privilegiado, onde ele vai conhecer o filho de um cara que o pai dele é dono de uma indústria, o pai do outro aluno é diretor de tal local. O que eu vejo muito é assim, confrade, eu acho que você já deve ter visto um exemplo. Recepcionista, às vezes você vai nos locais de hospital, comércio, tal, tem a recepcionista lá, dentista. Ela tá ali, recepcionista, ela tem a faculdade, às vezes ela fez EAD de administração, mas ela tá lá, então assim... É um grupo de pessoas, caixa de supermercado, a maioria que você vai lá ver tem faculdade, entendeu? Tem a faculdade, só que assim, não tem valor nenhum. Não tem espaço para eles crescerem dentro daquele ambiente, ou fora. Ela não vai largar o emprego para buscar lá fora. Então, às vezes, não consegue. Você vê, caixa de supermercado tem faculdade, recepcionista tem faculdade. Motorista. Então, tem muito pessoal que trabalha na limpeza pública, que já tem faculdade, mas o cara continua com a vassoura na mão, ele continua pegando o lixo municipal, que é o lixo caso do lixeiro, tem muito lixeiro estudado. Só que os caras não tem chance, confrade. Por quê? Porque eu acho que boa parte dessas universidades deveriam ser fechadas depois de uma avaliação. O Brasil deveria priorizar o ensino técnico conforme foi lá atrás. Se a gente pega alguém muito bem formado por SENAC e SENAI dos anos 70, anos 80... A escola técnica estadual que tinha as ETs, né? ETECs também, as próprias FATECs hoje em dia, que você tem uma dificuldade brutal para sair de lá. Você pode até passar no vestibular, mas para você se formar... Tem uns cursos lá que é pesado. Não é fácil. Por quê? Porque ali está a tecnologia. Está voltado para a tecnologia. Que é o que vai mudar o Brasil de patamar na ordem internacional. O que aconteceu com a China, né? A China investiu muito em educação de qualidade e formação técnica. Onde os caras estão? E se você pegar a China, Japão, Coreia do Sul, não sei, própria Alemanha... Lá, mas você não vai ver um chinês engenheiro dirigindo Uber. Pô. Não vai. Entendeu? Não que seja, não desmerecendo. Não, o cara é um trabalhador. O cara é trabalhador, tudo. Só que assim,
É muito triste você ver o cara se empenhar financeiramente, ali o seu tempo todo, adquirir um conhecimento num lugar legal, numa faculdade legal, às vezes o cara não tem chance nenhuma. O cara, querendo ou não, ele abriu mão de alguma coisa. E o próprio pai também, às vezes, ajudou a pagar, né? Não, vai lá, filho, vamos tentar, vai lá e não dá em nada, cara. Não dá em nada. Por isso que a educação, ela não pode ser só pensando em retorno financeiro. Porque se o camarada for pensar somente em retorno financeiro, dessa forma aí ele vai se frustrar. Ele vai gastar dinheiro e ele vai se frustrar porque ele não vai conseguir colocação. Então é muito difícil. Por quê? Mas aí tem um porquê só para finalizar, confrade. Porque o governo brasileiro e a mídia brasileira divulgou essa questão de universidade de diploma para mexer no ego do cidadão. Então o próprio cidadão, ele tá pouco se importando se ele entende alguma coisa do assunto ou não. O que ele quer é ter o diploma. Ele quer sair por aí falando, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele tá categorizado em outro lugar. Ele quer chegar no casamento e falar que ele é isso. Ele quer chegar numa reunião de amigos lá com... Aquele médico lá, não é aquele médico que você conhecia? Que ele falou, rapaz, eu tenho que trocar de carro e celular direto, porque eu sou médico e minha família... médico ganha bem, tem que estar sempre, mesmo endividado, você tem que estar se apresentando bem, né? Pois é, pô. É o mundo das aparências, é o mundo instagramável. Então é muito difícil. Hoje em dia, até pro cara que vai montar um comércio, ele fala, não, tem que ser um ambiente instagramável, hein? A parede tem que estar assim, tem que ter um quadro ali pro povo tirar foto. E publicar. Então é o mundo das aparências, confrade. É complicado.